Empatar fora de casa contra o líder do grupo é até um bom resultado, mas poderia ter sido bem melhor. E aí, ficou acordado? Conseguiu acompanhar o jogo? Se não, a gente vai bater um papo aqui, vou tentar resumir o que aconteceu numa madrugada, movimentada, uma madrugada de um jogo bem divertido entre Atlético Bucaramanga e Fortaleza, um empate por 1-1. O Atlético Bucaramanga continua na liderança, reassume, na verdade, a liderança do grupo E, esse grupo que se mostra o mais equilibrado nessa fase de grupos da Copa Libertadores da América. Mas antes de a gente continuar aqui a falar sobre o jogo, deixa eu pedir, se você curte o meu trabalho aqui na internet, já deixa o like, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações. A nossa meta é alcançarmos os 39 mil no vídeo de hoje, falta pouco. Falta pouco para a gente alcançar essa marca, essa meta, e bora falar sobre esse empate do Fortaleza pela primeira vez enfrentando um time colombiano, pela primeira vez jogando na Colômbia, mais um check, né, dos países visitados pelo Fortaleza na Copa Libertadores da América, agora na Colômbia, e o Fortaleza conseguindo um resultado interessante. Não dá para dizer que é um puta do resultado, um baita resultado. Resultado interessante para o Fortaleza, até porque o Fortaleza vencia o jogo, jogava bem, não sofria sustos, criou as melhores oportunidades para ampliar o resultado, mas quem fez o gol de empate foi o Pons, um jogador já com uma certa experiência, o argentino. De pênalti, a gente vai chegar lá, porque foi um jogo, esse lance é um lance maluco, tá? Fortaleza começou com o mesmo esquema. O Vojvoda, pelo menos nesses últimos jogos, ele tem se apegado ao esquema e mexido as peças, né? O esquema é praticamente o mesmo, claro que muda uma coisa ou outra ali, são variações mínimas, porque é de acordo também com o perfil dos jogadores que entram. E se tem um técnico que pode bater no peito e dizer, olha, eu acredito no meu grupo, e ele, além de falar, ele faz, esse técnico é Vojvoda. Porque o Vojvoda chega ao exagero de colocar Dylan Borreiro no jogo. Não como titular, mas ele entra no segundo tempo. Zé Wellison fazia tempo, né, que não era titular, hoje foi titular. Ele colocou 3 zagueiros, Tinga foi o zagueiro pelo lado direito, o Davi Luiz, não Kusevich, sim Tinga, Davi Luiz ali, o zagueiro da sobra, e cada vez mais o Gustavo Mancha se firmando como zagueiro pelo lado esquerdo. Paul Fernandes como titular de novo, não abrindo mão dessa experiência do Paul Fernandes. Fez um baita jogo também, o argentino. Diogo Barbosa, que muita gente achava que não iria para o jogo, foi o lateral esquerdo, foi o ala, né? Pelo lado direito, o Eros Mancuso, depois ele fez a inversão na saída do Diogo. Mas o Fortaleza, antes de qualquer coisa, e tinha Alanzinho na frente também, né? Alanzinho como titular, ao lado de Daverson. E Caleb também, um cara mais, um corredorzinho ali. Zé Wellison, Paul, Caleb, Daverson, Alanzinho. Esse foi o time do Fortaleza, que, repito, o Vojvoda não abdica desse esquema tático, tem gostado do time com 3 zagueiros, mas ele não se apega a peças. Isso é muito impressionante, como o Vojvoda acredita nos seus jogadores. E o Fortaleza fez um jogo muito assertivo, sabendo que a pressão viria do outro lado. Fortaleza, antes de qualquer coisa, se defendeu. Era muito básico, era uma postura até previsível pela condição do adversário, do Atlético Bucaramanga, de reassumir a liderança, jogar em casa, vindo de uma vitória expressiva sobre o Racing lá em Avejaneda. Não é todo mundo que vence o Racing lá. O Atlético Bucaramanga imaginava fazer uma pressão para cima do Fortaleza, resolver o quanto antes o jogo, para somar mais 3 pontos, seria a primeira vitória em casa, e encaminhar a classificação para as oitavas de final, para ficar com uma das 2 vagas do grupo E. Esse grupo, que repito, muito equilibrado. Fortaleza conquistou seu primeiro ponto, porque aí a gente não sabe ainda o que é que vai fazer a Conmebol com o jogo que foi interrompido entre Colo-Colo e Fortaleza. O resultado não foi homologado. Se é empate, se é vitória do Fortaleza, a gente não sabe ainda qual será a decisão, e aí eu não conto com esses 3 pontos, não sei vocês, mas eu não conto com esses 3 pontos para o Fortaleza. Se antes a gente imaginava, não, a Conmebol vai punir o Colo-Colo e vai dar os 3 pontos para o Fortaleza, eu já não tenho mais essa certeza. Aliás, nunca tive. Mas de qualquer maneira, voltando para o jogo, o Fortaleza, antes de qualquer coisa, se defendia bem.
mas não era só se defender. Fortaleza ia também, sabia da velocidade do Alanzinho, bola esticada para o Alanzinho, Caleb tentando ali se esforçar também, o Daverson muito participativo, brigador e tal, e o Fortaleza fazia um jogo de tirar o seu adversário do conforto, da zona de conforto. Tanto é que no lance de dividida, lançamento do Paul Fernandes para o Daverson, ele tenta o chapeuzinho, é tocado dentro da área, pênalti, o lance vai para o VAR, não era um pênalti fácil, mas assim, pênalti clássico, né? Assim, o Daverson tenta chega atrasado o zagueiro do Bucaramanga e pênalti para a equipe do Fortaleza. Daverson sempre, né? Mais sorte do que juízo. Cobra muito mal, o Quintana defende, dá rebote, a bola sobra para ele, ele toma 1-0 para o Fortaleza. Placar de primeiro tempo que colocava o Fortaleza numa condição muito boa, porque escancarava o Atlético Bucaramanga. O time ficou desorganizado, dava espaço para o Fortaleza, linhas altas, o Fortaleza com as possibilidades de contra-ataque, e isso ficou muito claro, ficou latente desde o primeiro tempo. No segundo tempo, então, meus amigos, o Fortaleza teve, por 2 vezes, caíram nos pés de Pikachu as 2 bolas do jogo. Na primeira ele acerta a trave, na segunda ele joga na rede pelo lado de fora, para desespero do torcedor do Fortaleza, porque ali 2-0 matava o jogo, acabou, não tinha mais o que fazer. O Atlético era já um bando dentro de campo, o Atlético Bucaramanga, Fortaleza fazendo 2-0, esquece, vitória do Fortaleza. Não teve competência para tal. E aí, você profetizou na Bet Nacional, uma bet de todos os brasileiros, uma bet diferente, que sabe respeitar as regras e principalmente respeitar você. Por isso, o Brasil inteiro sabe que jogo legal é na Bet Nacional, a bet dos brasileiros, mas jogue sempre com muita responsabilidade, claro, para maiores de 18 anos. Gente, no segundo tempo, o Vojvoda começou a mexer, já veio com o Kusevich, que o Davi Luiz levou uma pancada na cabeça, teve que sair, depois ele mexeu. Quando o Vojvoda chama Pikachu, foram 3 substituições de uma vez. Pikachu, saiu o Diogo, o Eros Mancuso foi pro lado esquerdo, ele coloca quem mais, minha gente? Dylan Borreiro, ele coloca Dylan Borreiro, eu vou lembrar daqui a pouco, tá? Se eu não lembrar, me lembre aqui também. Quando ele chama Pikachu, Dylan Borreiro, ele monta um arapuca pro Atlético Bucaramanga, que estava todo na frente já na base tinha colocado inclusive John Vasquez, ex-Ceará, na base mesmo da vontade de tentar de qualquer maneira, e aí era um clarão. Breno Lopes também entrou no jogo, tá? Então, quando o Vojvoda faz as alterações, tirando o Alanzinho, colocando o Breno, tirando... Quem foi que entrou no lugar do Pikachu? Entra no lugar de quem, minha gente? Enfim, não, é isso, vamos lá. Ele tira o Alanzinho, coloca Breno Lopes, tira Diogo Barbosa, coloca Pikachu, tira Caleb, coloca Dylan Borreiro. Dylan Borreiro e nada é a mesma coisa. Se esquece, tá? Esquece. Fez nada. Nada. Nem defensivamente contribuiu. Pikachu teve, no primeiro toque na bola, a bola chega, Daverson entrega para Pikachu e diz, aquele típico passe, faz e me abraça. A bola cai no pé do Pikachu, de cara pro Quintana, ele tira demais, a bola vai na trave. Seria 2-0, aí matava o jogo, 22 minutos do segundo tempo. 28, 6 minutos depois, de novo contra-ataque. Breno Lopes, Daverson, a bola chega no Pikachu, chuta para fora. E existe uma frase que desde que foi criado esse esporte, que é apaixonante, que todos nós somos fascinados, que é o futebol, que é uma frase que aí você pode traduzir para todos os idiomas que cabe. Quem não faz, leva. Aí o Fortaleza ficou naquela de tentar levar o jogo, de tentar levar uma vantagem, que era uma vantagem mínima, 1-0. Ninguém se debruça sobre uma vantagem que é uma vantagem mínima, que a qualquer momento você pode perder. Fortaleza perdendo chances, essas duas assim, cristalinas, perdendo chances, se faltando capricho, sabe, na hora de passar a bola, de tentar o contra-ataque para fechar o caixão do Atlético Bucaramanga. Cruzamento para dentro da área, meio despretensioso, Kusevich corta, Mancuso tá aqui, não vê o cara aqui, o adversário, tenta cortar, acerta, muito parecido com o pênalti marcado por Fortaleza, 41 minutos, pênalti. O Ponço cobra, dá uma paulada, a bola vai no travessão, cai, ninguém viu, porque é muito rápido aquilo, e aí é que funciona a tecnologia, o VAR tá aí exatamente para isso, para fazer justiça. Por mais que doa para o torcedor do Fortaleza,
um placar justo. Quando eu digo isso, porque não há um erro da arbitragem que influencia o resultado. Bola bate e cai dentro do gol. Gol. Segundo depois, né, bola bate, aquela euforia do torcedor do Fortaleza, o desespero da torcida do Atlético Bucaramanga, mas o árbitro ouviu a sinalização do VAR, bola caiu dentro, gol dos caras, tudo empatado. O Atlético Bucaramanga retoma a liderança do Grupo E. O Fortaleza tem, nesse instante, apenas um ponto. Precisa saber o que é que a Conmebol vai fazer com o jogo contra o Colo-Colo para saber qual é a sua real situação nesse Grupo E. É difícil, viu, para o Fortaleza. Tem 2 jogos fora de... Aliás, 2 jogos em casa, recebe Colo-Colo, depois Atlético Bucaramanga e fecha contra o Racing. Se deixar para Avejaneda, não é que tá tudo perdido, mas vai ficar bem mais complicado para o Fortaleza, que hoje, pelo jogo que fez, poderia ter saído com um resultado melhor, mas também poderia ter tomado a virada, porque praticamente no último lance do jogo, numa desatenção do sistema defensivo do Fortaleza, cruzamento, o cara perde o gol, assim, em cima da linha, joga para fora, que seria o segundo gol do Atlético Bucaramanga, que tem agora 5 pontos, Racing ali e Colo-Colo pertinho, Fortaleza tem 1 ponto, mas repito, com um asterisco, deixa eu saber o que é que a Conmebol vai fazer com o jogo contra o Colo-Colo. Se você chegou até aqui, você deve estar me vendo já na quinta-feira, num horário mais de gente, né? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Esse foi o resumo do que aconteceu no jogo. Se você curte meu trabalho por aqui, já deixa aquele like e a gente se vê e será em breve.